Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como é possível gerar uma renda passiva a respeito dos investimentos financeiros. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica no vídeo que eu vou falar um pouco mais a respeito. Me apresentando, meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou assessor de investimentos, sou professor de análise de investimentos e planejador financeiro. E hoje vou falar a respeito desse tópico que chama a atenção de tantas pessoas, porém, a maioria das pessoas não sabem por onde começar. Elas não sabem quais são os melhores investimentos para se montar uma carteira de renda passiva no mercado financeiro. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito disso. Primeiramente, eu vou falar a respeito de duas categorias de investimentos que nós temos no mercado financeiro. A primeira categoria são os investimentos de acumulação, ou seja, aqueles investimentos onde o rendimento se acumulam dentro dos investimentos e a única forma de fazermos uso desses rendimentos seria fazendo o resgate, a liquidação dos chamados investimentos de acumulação. Normalmente os investimentos de acumulação são CDBs, algumas classes de ações e demais investimentos no mercado financeiro que não pagam um rendimento constante em conta em forma de proventos. Agora, existe uma segunda categoria de investimentos no mercado financeiro, que são os investimentos de geração de renda, ou seja, aqueles investimentos que mensalmente ou semestralmente eles te pagam rendimento diretamente na conta. E dentro dessa categoria nós temos principalmente os fundos imobiliários, que costumam pagar os seus proventos em uma periodicidade mensal, e também temos alguns títulos de renda fixa, como por exemplo as debêntures e os títulos públicos, que pagam seus rendimentos de 6 em 6 meses. Agora eu vou falar sobre a questão mais importante. Qual é, na minha opinião, os melhores investimentos para que a gente possa gerar uma renda passiva no mercado financeiro? E eu sei que muitos de vocês devem estar pensando nos fundos imobiliários, visto que essa é uma classe de ativos muito conhecida pelos investidores brasileiros. Porém, na minha opinião, os fundos imobiliários não são os melhores ativos para se gerar uma renda passiva através dos seus investimentos. E por que dessa afirmação? Basicamente o seguinte: os fundos imobiliários, em grande parte dos fundos, o que eles têm dentro de seus portfólios são imóveis. Ou seja, a renda mensal que eles geram para o investidor, na grande parte dos casos, é uma renda mensal que ela provém de locação de imóveis ou de títulos do mercado imobiliário. E qual é o problema disso? Na minha opinião, é muito difícil você fazer uma análise para o investidor comum, para a maioria das pessoas, é muito difícil você analisar um portfólio de um fundo imobiliário. Isso porque o mercado imobiliário tem algumas complicações, algumas questões importantes de serem analisadas, como por exemplo, questões contratuais, questões de mercado, do ciclo do mercado imobiliário e, além disso, os dividendos dos fundos de imóveis não costumam ser percentualmente um dividendo mensal tão alto. Dessa forma, por essas questões, eu particularmente não acho que os fundos imobiliários sejam uma boa opção ou a melhor opção de geração de renda passiva no mercado financeiro. Mas, colocada essa questão, quais seriam os investimentos que gerariam essa renda mensal para o investidor com o máximo de segurança e previsibilidade possível? E, na minha opinião, esses investimentos são chamados fundos de infraestrutura negociados em bolsa, ou uma redução desse nome, os chamados FIIs Infras, que significa fundos de investimentos em infraestrutura. Explicando um pouco a respeito do que é esses fundos de investimentos.
FIIs-Infras, basicamente, são fundos que eles compram títulos de renda fixa de empresas ligadas ao setor de infraestrutura. Então, para ficar um pouco mais fácil, seria como se esses fundos pegassem o dinheiro dos seus investidores, dos seus cotistas, e emprestassem para empresas do setor de infraestrutura, como, por exemplo, as elétricas, as empresas de saneamento, as empresas de estradas, rodovias, telefônicas e etc. E quais são as principais características desse tipo de fundo, pessoal? Eu vou listar aqui as que eu achei mais importante, as que eu acho mais importante, o que faz com que esse tipo de fundo seja, na minha opinião, os melhores fundos de geração de renda passiva. Uma primeira característica muito importante: por ser um fundo de renda fixa, é um fundo muito fácil de se analisar, visto que esse tipo de fundo, ao produzir os relatórios mensais, e todos os meses esses fundos produzem os seus relatórios, eles especificam qual é a sua carteira de renda fixa, ou seja, quais são os títulos de renda fixa que compõem aquele portfólio. Eles especificam qual é a taxa média dos títulos de renda fixa que compõem o portfólio, que normalmente é de CDI, CDI mais 2, CDI mais 3%, ou atrelados ao IPCA, tem as duas categorias de fundo, mas o importante aqui é que nós sabemos qual é a taxa de retorno média esperada desse tipo de fundo e qualquer investidor é capaz de identificar essa informação vendo o relatório. E também nos relatórios tem uma informação importante que é a duração média desses tipos de fundo. Portanto, ao pegar um relatório de um FII-Infra, você vai ter uma boa noção de qual é a rentabilidade esperada daquele investimento e por quanto tempo você pode esperar aquela rentabilidade. Em resumo, um FII-Infra ele é como se fosse uma carteira diversificada de renda fixa, que ao invés de você comprar vários títulos de renda fixa no mercado, você compra um único fundo e esse único fundo já te dá uma carteira bem diversificada com uma renda recorrente mensal passiva. Mas não é só essa característica que é positiva, existem outras também, como por exemplo, os fundos de infraestrutura, eles têm isenção tanto no seu dividendo, quanto também no ganho de capital que fazemos quando vendemos uma cota. Isso mesmo, quando você recebe o dividendo de um fundo de infraestrutura, esse dividendo não é tributado e quando você vende uma cota de um fundo de infraestrutura, se você tiver um ganho, essa cota também não é tributada. E aqui nós temos uma diferença importante para os fundos imobiliários. Por quê? Os fundos imobiliários, eles são isentos dos seus dividendos, porém, ao vender uma cota de um fundo imobiliário, você paga uma tributação de 20% sobre o lucro. Então, nos FIIs-Infras, além de termos uma rentabilidade mais previsível e também a isenção nos dividendos, nós também temos uma eficácia tributária muito grande. Uma outra característica dos FIIs-Infras é que o percentual que eles pagam de dividendo mensal em conta costuma ser maior do que o percentual que os fundos imobiliários pagam em conta. Na média, hoje, fundos de infraestrutura pagam alguma coisa próximo de 1% ao mês ou mais de 1% ao mês em proventos mensais isentos de imposto de renda. Já fundos imobiliários, fundos de imóveis, na média, eles pagam próximo de 0,7%, 0,8% ao mês na sua conta. De forma que, de uma forma geral, os fundos de infraestrutura, eles têm um dividendo maior do que os fundos imobiliários. E por fim, historicamente falando, os fundos de infraestrutura também costumam ter uma rentabilidade total maior do que a rentabilidade dos fundos imobiliários, quando nós somamos tanto valorização de cota quanto pagamento de dividendos em conta. Bom, pessoal, essas são as principais características que fazem que, na minha opinião, os fundos de infraestrutura sejam instrumentos muito bons
para a composição de uma renda passiva. E aqui eu quero fazer uma confissão para vocês. Hoje, na minha carteira, eu particularmente uso muito fundos de infraestrutura. Não somente para mim, mas também para os meus clientes. E isso porque os fundos de infraestrutura, eles podem ser uma excelente ferramenta de geração de renda passiva, mas eles também podem ser usados em carteiras de acumulação, em carteiras onde o investidor ainda está acumulando para a aposentadoria. De forma que você pode definir se o dividendo mensal que você recebe desse tipo de fundo vai ser resgatado ou se você vai reaplicar isso no seu próprio portfólio. O que faz dessa categoria de fundos uma excelente categoria de investimentos para compor o portfólio de qualquer investidor. E, por último, eu quero reforçar uma coisa. Poucos investidores, pessoal, eles conhecem de fato a categoria de fundos de infraestrutura. A maioria dos investidores está mais familiarizada com os fundos imobiliários, mas não tanto com os fundos de infraestrutura. Então, eu falo para você, são excelentes ferramentas e se você não está investindo nesse momento, você está perdendo uma boa oportunidade de investimentos que pagam bons dividendos mensais de forma recorrente e que potencializam a rentabilidade da sua carteira. Então, eu posso falar para você, eu sou um especialista em fundos de investimentos e os fundos de infraestrutura são uma das melhores opções para compor a carteira. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com mais pessoas, pois grande parte das pessoas ainda não conhecem o potencial de rentabilidade e como funcionam os fundos de infraestrutura e com certeza elas vão se beneficiar desse tipo de conteúdo. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.